Olá, eu sou Juan da Silva Victor e estarei resolvendo exercícios de física sobre eletrização e força elétrica. Na figura, 4 partículas formam um quadrado. As cargas são Q1 igual a Q4, que é igual a Qzão, e Q2 é igual a Q3, que é igual a Qzinho. Letra A. Qual deve ser o valor da razão Qzão sobre Qzinho para que a força eletrostática total a que as partículas 1 e 3 estão submetidas seja nula? Letra B. Existe algum valor de Q para o qual a força eletrostática a que todas as partículas estão submetidas seja nula? Justifique sua resposta. O que temos como dado na questão é que Q1 e Q4 é igual a Qzão e Q2 e Q3 é igual a Qzinho, como representado na figura. Temos duas situações. Se Qzinho e Qzão forem maior que zero, ambas as cargas elétricas, ou seja, a força de repulsão entre as partículas. Por exemplo, na partícula 1, vamos ter a repulsão causada pela partícula 2, pela partícula 3 aqui e também pela partícula 4. Nesse sentido, assim podemos admitir que a força de repulsão da partícula 2 em 1, da partícula 3 em 1, da partícula 1 na partícula 3, da partícula 4 na partícula 3 tem o mesmo valor, pois são do mesmo sentido, possuem o mesmo módulo e mesma direção. Se observarmos aqui, pegando a partícula 1 como exemplo, a força de repulsão da partícula 3 em 1 e da partícula 2 em 1 vão fazer uma força resultante que, se aplicarmos nessa força que a partícula 4 faz em 1, vai ser somada. Ou seja, não tem como a soma dessas duas forças darem diferente de zero. Ou seja, para resolver nosso problema, a carga não pode ser de sinais iguais, a carga entre as partículas. Tentando agora com Qzão maior que zero e Qzinho menor que zero, ou seja, Qzão positivo e Qzinho negativo, a gente tem uma força de atração entre as partículas de cargas diferentes. Ou seja, a força de atração entre a partícula 1 e 4 e 3 e 1 vão formar uma resultante que vai poder anular a força de repulsão que a partícula 4 vai causar em 1, pois tem cargas de sinal igual. Então, só nessa situação a gente pode começar a abordar o nosso problema. Tomando a partícula de carga Q1 como ponto de partida, a gente tem que a força de atração da partícula 2 em 1 e 3 em 1 possuem a mesma intensidade, já que estão na mesma distância e as cargas avaliadas vão ser as mesmas. Então a gente pode chamá-las de F, e F é definido como constante vezes Qzão vezes Qzinho sobre A ao quadrado, que é a distância. Essas duas forças vão formar uma força resultante que pode ser definida pelo Teorema de Pitágoras, que é Fr elevado a 2 é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado. Fr elevado a 2 vai ser igual a 2 vezes F ao quadrado, e o F a gente sabe que ele é este valor de K vezes Q, vezes Qzinho sobre A ao quadrado, e resolvendo isso a gente chega que Fr é igual a raiz de 2 vezes K vezes Qzão vezes Qzinho sobre A ao quadrado. Calculando agora a força que a partícula 4 vai fazer na partícula 1, força de repulsão, a gente pode chamar essa força de F', e F' é igual a K vezes
Q vezes Q, ou seja, Q ao quadrado, porque as duas cargas são iguais, sobre L ao quadrado, que é a distância. Esse L a gente descobre fazendo o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, que é igual a 2 vezes A ao quadrado. Então, a gente tem que F' é igual do K, a constante, vezes Qzão ao quadrado sobre 2 vezes A ao quadrado. E agora a gente pode calcular a força total que as duas forças que a gente descobriu vão fazer, que é a FR, formada pela força de atração da partícula 3 e da partícula 2, e o F', que é causado pela força de repulsão da partícula 4. Então, essas duas vão ter direções, sentidos opostos, na verdade, e então a força total vai ser igual a F' menos FR, que é igual a zero, porque elas têm que dar zero segundo o problema nos deu. Então, o FR é igual ao F'. Calculando, a gente tem que o FR é igual a raiz de 2 vezes K vezes Qzão vezes Qzinho sobre A ao quadrado, que é igual a K vezes Qzão ao quadrado sobre 2 vezes A ao quadrado. Cortando os valores correspondentes de cada lado, a gente tem que raiz de 2 vezes Qzinho é igual a Qzão sobre 2. Então, Qzão sobre Qzinho é igual a 2 vezes raiz de 2. Isso dá aproximadamente 2,83. Lembrando que isso está em módulo, porque, na verdade, o Qzinho é negativo aqui. Então, esse valor seria negativo, se não estivesse em módulo. Calculando agora as forças na partícula Q, a gente tem que a força de atração da partícula 4 em 3 e da partícula 1 em 3 vão formar também uma resultante, e essa resultante vai ser igual a que a gente achou para a partícula 1, porque vai ser igual em intensidade, porque vão ter as mesmas cargas a serem calculadas e as mesmas distâncias. Então, a gente agora só tem que calcular o F, a força de repulsão que a carga 2, que a partícula 2 faz em 3. E essa força a gente vai chamar de F2'. O F2' é igual ao K vezes Qzinho vezes Qzinho, que é igual a Qzinho ao quadrado, porque esses dois têm a mesma carga, sobre L ao quadrado. E como a gente já descobriu, o L é 2 vezes A ao quadrado. Então, o F2' é igual a constante vezes Qzinho ao quadrado sobre 2 vezes A ao quadrado. Calculando agora a força total de 3, a gente pode descobrir se o nosso problema tem solução ou não. A força total vai ser o FR menos o F2', que é igual a zero. O FR, então, 2 vezes constante vezes Qzão vezes Qzinho sobre A ao quadrado vai ser igual a constante vezes Qzinho ao quadrado sobre 2 vezes A ao quadrado. Cortando agora os termos correspondentes novamente, a gente tem que raiz de 2 vezes Q é igual a Qzinho sobre 2. Ou seja, Qzinho sobre Q é igual a 2 vezes raiz de 2 sobre 1. Para a gente trazer agora o nosso, como pediu a razão Qzão sobre Qzinho, a gente inverte esses dois e a gente vai obter o resultado, que é 0,35. E esse vai ser o valor da razão, que, portanto, é diferente calculando as duas cargas. A resposta que a gente acha então para a letra A é que não, pois para as partículas 1 e 4, a razão Qzinho sobre Q é igual a 2,83 em módulo.
diferente das partículas 3 e 2, que a razão entre elas é 0,35 e então possuem valores diferentes. Logo, não existe um valor possível aplicável aos dois casos. A mesma coisa acontece na letra B, porque não vai existir um valor de Qzinho que satisfaça dois casos, pois a razão Qzão sobre Qzinho para que as forças eletrostáticas sobre as partículas seja nula é diferente para as partículas 1 e 4, se comparadas a 3 e 2. Agora, na questão 2, a gente tem, na figura, 3 partículas carregadas estão suspensas sobre um eixo X. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas. A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero. Se L23 é igual a L12, qual é o valor da razão Q1 sobre Q2? O que a gente tem de dado é que 1 e 2 estão fixos e as forças em 3 vão ser igual a zero. Ou seja, para que tenha essa situação, uma das partículas vai ter que ter carga negativa e a outra positiva. Aqui a gente tomou um como carga negativa e o 2 como carga positiva. Aí a força de que 1 exerce em 3 atraindo, pois são cargas diferentes, a 2 vai compensar repelindo 3, que a partícula 1 exerce em 3, vai ser igual a que a partícula 2 exerce em 3. Calculando, a gente tem que a força de atração que 1 exerce em 3 é igual a constante vezes Q1 vezes Q3 sobre 2D, pois aqui temos... a gente adotou aqui que o L1 e o L2 lá é igual a D. Chamamos de D aqui. E essa distância vai ser 2 vezes D mais D. Então é 2D elevado a 2. O resultado disso é constante vezes Q1 vezes Q3 sobre 4D elevado a 2. E agora a força de repulsão que 2 exerce em 3 é K, a constante, vezes Q2 vezes Q3 sobre D2. O resultado disso é a mesma coisa e a gente iguala aqui. Depois de igualado, a gente pode cortar os membros correspondentes e a gente vai ter como resultado aqui que Q1 sobre 4 é igual a Q2, ou seja, Q1 sobre Q2 é igual a 4. Isso em módulo, porque como são cargas diferentes, a razão entre os dois vai ser igual a menos 4. Obrigado, espero que tenha gostado de acompanhar a resolução.